Eu quero aqui mostrar a vocês esse livro, né? A Experiência do Avivamento, 50 dias de clamor, que o padre Roger Luiz tem feito já, aí há várias semanas já. Cada dia um clamor, né? a Deus, pedindo as coisas que nós precisamos, as graças, as libertações. Está aí o livro do padre Roger. Quero mostrar também as revistas da Canção Nova. Você já conhece a revista normal, que é a revista de quem é sócio, contribuinte da Canção Nova, ou pelo boleto bancário, ou pelo boleto que vem na revista, né? Ou pelo débito automático em conta corrente. Aqui dentro vem o boleto, né? Para quem paga no banco. E aqui tem a revista das crianças, né? O pai a mãe, a família que contribui com este boleto que vem aqui, né? Recebe esta revista para as crianças, ok? Uma revista muito boa, tem muitas matérias para as crianças, tem diversões, coisas para pintar, historinhas. Uma revista para crianças, uma revista mensal. E a Canção Nova está fazendo uma promoção e conta com a sua ajuda. Mãe, amor sem igual. Dia das Mães, você pode dar um presente para sua mãe. E que presente é esse? Você dá um presente para sua mãe e você ajuda a Canção Nova ao mesmo tempo, tá? Bom, que presente é esse? Aqui vem, né, um boleto extra, que se você pagar esse boleto no valor de R$25, presta bem atenção que é uma promoção muito boa. Por R$25 você ganha 10 produtos digitais. 10 são palestras, são vídeos, CDs, CBD, 10 produtos digitais. Olha, sai a R$2,50 cada um. É uma promoção fantástica que você presenteia a sua mãe e, ao mesmo tempo, você ajuda a Canção Nova, ok? Como é que faz isso? Então, aqui, você pode ver aqui no verso como participa dessa ação, né? E você depois vai poder receber acessando esse site, amorsemigual.cançãonova.com. amorsemigual.cançãonova.com. Tá aí, por R$25, você ajuda a Canção Nova, leva aí 10 produtos digitais. São boas palestras, músicas e etc. Muito bem? Bom, vamos aqui para as nossas perguntas. Eu quero lembrar aqui que eu tenho no meu site, cleofas.com.br, uma escola da fé online. Por quê? Porque são tantas perguntas que chegam, é tanta dúvida do nosso povo, que é preciso formar esse povo na doutrina católica. Não, o profeta Oséias diz lá, Oséias 4:6, uma coisa muito triste. O meu povo perece por falta de doutrina. O meu povo perece por falta de formação. Deus estava dizendo para o profeta no tempo dele, e hoje isso se repete. Então, essa escola da fé online, se você quiser acompanhar, é diária, ok? Você tem lá um vídeo sobre uma matéria, tem uma matéria escrita, tem também podcast, né, para você ouvir. E qual é o conteúdo? O conteúdo é toda a doutrina católica. Eu posso dizer que é como se fosse um curso de teologia para leigos, entende? E você pode acessar. É só entrar no site cleofas.com.br, clica lá onde tem uma janelinha lá, um ícone lá, onde você encontra, né, a expressão Escola da Fé Online. Clica ali vão sair todas as informações, você tem que se inscrever, porque você pode mandar suas perguntas para mim. Toda sexta-feira eu respondo as perguntas que chegam. Não é? A escola, o aluno tem que perguntar, para poder tirar suas dúvidas, ok? Muito bem, vamos aqui às perguntas que nós já recebemos. Primeiro, por telefone ou pelo Facebook. Depois, no segundo bloco, são as perguntas que chegam por e-mail. Então, temos aqui a pergunta da Silene Santos, via Facebook. Ela pergunta o seguinte, que no filme Anjos e Demônios, né, na parte final, durante o conclave, os cardeais cogitam nomear Carmelengo como o novo Papa, tendo como base a Romano Pontifice Eligendo, o número 63, ou seja, nomeação por aclamação. Realmente isso existe? Bem, o que é essa eleição do Papa? Esse documento romano, Pontifice Eligendo, é o documento que o Papa deixa como é que deve ser eleito o sucessor dele. E, claro, cada Papa pode modificar isso,
Então, isso acontece realmente na história da igreja. Agora, essa nomeação por aclamação, isso realmente acontecia só lá no passado. A partir de, eu não me lembro exatamente o ano, mas na Idade Média, a partir de uma certa data, os cardeais passaram a eleger o Papa com 2/3 de votos. Isso vale até hoje, há mais de 1000 anos, isto vale. Realmente, cada Papa, ele deixa um documento, é esse que se chama Romano Pontífice Eligendo, que dá as normas segundo as quais deve acontecer o conclave, a eleição do Papa. Tá? Agora, nesse filme Anjos e Demônios, é preciso tomar cuidado que tem muita fantasia nesse filme. Né? O seu Dan Brown, realmente, ele fantasiou muita coisa aí que nem sempre é verdade. Maísa Bueno Pacanhela, de São Paulo, via telefone, diz que é sócio inativo. Sócio inativo é aquele que parou de contribuir com a Canção Nova. A gente pede aos sócios inativos que, na medida do possível, voltem a ajudar a Canção Nova. Ela diz que no Deuteronômio, capítulo 18, fala para não consultar os mortos. Quem são esses mortos? Os santos? Não, não são os santos. Qualquer pessoa que já morreu. Pode ser pessoa da família. É muito comum na prática espírita, né? Morre uma pessoa da família, as pessoas fazem uma sessão espírita para consultar, fazer evocação dos mortos, saber que é que os mortos tragam mensagens do além. É isso que o Deuteronômio 18 proíbe. E a igreja não quer que se faça evocação dos mortos, ou seja, chamar os mortos, diferente de intercessão dos mortos. Nós podemos pedir a intercessão dos santos que já morreram, pode pedir até a intercessão das almas do purgatório, não tem problema. Não pode o quê? Chamar o espírito da pessoa que já morreu aqui para nos trazer informações, coisas do além. Isso, sabe, a igreja quer que a gente respeite o mundo do além. Está nas mãos de Deus, não pertence mais à jurisdição desta vida. É isso que é condenado no Deuteronômio 18. Silvio Marcos Pomante, via Facebook, ele diz assim: recentemente vi na revista Salmos e Anjos um texto de São José, o que para mim é novidade. Qual a sua orientação a respeito desse texto? Ô Marcos, eu não sei qual é esse texto. Se for aquele texto, né, onde nós rezamos o credo, depois um Pai Nosso, Ave Maria, depois nas dezenas, né, a gente reza, valei-nos São José valei-nos, São José valei-nos, São José valei-nos. Esse é um texto comum de São José, que pode ser rezado tranquilamente, tem aprovação eclesiástica. Eu não conheço esse que você está citando, essa revista Salmos e Anjos. Se for esse texto, onde nós somos 50 vezes na invocação, São José valei-nos, São José valei-nos, tudo bem, é o texto de São José. Eu escrevi um livro sobre São José, que inclusive eu falo disso aqui, ó, esse livro aqui, né, O Glorioso São José, onde eu coloco uma pesquisa sobre a vida de São José aqui, né, eu falo aqui também do texto de São José, ok? Muito bem. Daniele de Oliveira. Daniele, ela não tem a cidade, via Facebook, ela pergunta o seguinte: o que faço para continuar no caminho da conversão? Daniele, essa é uma pergunta muito boa. É preciso ter perseverança. Esta é a palavra. E a perseverança na vida espiritual, ela depende do quê? Depende de você rezar todos os dias, ok? Marque um horário para você rezar. Todo dia, pelo menos 15 minutos, meia hora, não sei. Meditar a Bíblia, outra coisa muito importante. Participar da missa e da comunhão eucarística sempre que você puder, se puder até durante a semana, ok? Fazer a sua confissão, normalmente aí uma vez por mês, ou então quando você perceber que precisa, né? Rezar o seu terço. Entende? São Paulo fala, orai sem cessar. Então, a nossa perseverança depende da nossa comunhão com Deus. Nós somos fracos. Jesus disse lá no Horto das Oliveiras, né, vigiai e orai, porque o espírito é forte. A gente quer, mas a vontade é fraca. A natureza humana é fraca, foi enfraquecida pelo pecado original. Então, nós temos que estar agarrados em Deus, né?
O mineiro que gosta dessa expressão, estar agarrado com Deus, estar em comunhão com Deus. Deus é a nossa força. Entende? Se você deixa de rezar, se você deixa de ler a Bíblia, se você deixa de participar da missa, você vai se enfraquecendo. Né? Eu me lembro que uma história do grande compositor, pianista, Beethoven dizia assim, ele todo dia, ele tocava, parece que 5, 6, 7 horas, todo dia. Aí ele diz que o dia que ele não tocava, no dia seguinte, ele percebia que ele estava pior. Se ele ficasse 2 dias sem treinar, ele disse que percebia que as pessoas mais íntimas dele também percebiam, não só ele. E se ele ficasse 3 dias sem treinar, ele disse que aí então toda a plateia percebia. É o que acontece com a gente. Se ficar um dia sem rezar, você vai ver que no dia seguinte você já não está do mesmo jeito. Você está mais fraco. Se você ficar 2 dias, os mais íntimos vão perceber. Se você ficar 3 dias, meu amigo, a torcida do Corinthians inteiro vai saber que você não está rezando. Entendeu? Quer dizer, o seu comportamento muda, a fraqueza. Então, vigiai e orai. A perseverança. E pedir essa graça a Deus, pedir a graça a Nossa Senhora. Os santos falavam muito, pedir a Deus a graça da perseverança final. O que é essa graça da perseverança? Eu ser perseverante em Deus até a minha morte. Ok? Mesmo que você caia, levante, a confissão é para isso mesmo, toca para frente. Né? Jorge Aparecido dos Santos, de Sorocaba, via telefone, sócio pelo débito automático. Muito obrigado, Jorge. Faço estudo bíblico, questiono esta passagem. Quando orardes, não seja repetitivo. Explique-me, afinal, o texto da misericórdia é repetitivo. Ô Jorge, não é só o texto da misericórdia que é repetitivo. O texto de São José é repetitivo. Acabei de falar aqui, São José valei-me 50 vezes. O texto de Nossa Senhora é repetitivo, todos os textos são repetitivos. Quando Jesus diz para não ser repetitivo, não é isso que ele está falando, para não repetir a mesma invocação. Não, ele está dizendo para a pessoa não rezar mecanicamente. Ficar repetindo alguma coisa mecanicamente, como se a força apenas da repetição fosse mover o coração de Deus. É importante não interpretar a Bíblia com um versículo só. Tem outros versículos lá que Jesus manda repetir. Por exemplo, ele conta aquela parábola lá, né, que um amigo bateu na casa do outro amigo à meia-noite, pediu um pouco de pão, porque recebeu visita, e o vizinho já estava dormindo, e disse, não posso, não me incomode, já estou dormindo. O que Jesus disse? Se esse que está precisando do pão insistir, bater e pedir, o outro vai atender. Nem que seja para deixar de ser importunado. Ora, o que Jesus está dizendo? Façam isso com Deus. Pede de novo, pede mais uma vez, pede outra vez, não se canse de pedir. Santa Mônica pediu 20 anos pela conversão de Santo Agostinho. Ela só pedia isso diante do sacrário. Jesus, converte meu filho. Converteu. Entendeu? Mas foram 20 anos de... Então, não é essa questão de repetir, não é questão de ter o coração ligado em Deus. As jaculatórias mandam fazer isso. Leandro de Souza, de Monserrate, Rio de Janeiro. Não sei se é Monserrate ou Monserrate. Porque as Bíblias católicas no livro dos Salmos têm 2 numerações, em outras traduções é diferente. É que a Bíblia católica, o Leandro, ela tem 2 fontes. Ou ela pega a tradução do grego, ou pega a tradução do hebraico. A tradução do hebraico difere da tradução do grego a partir do capítulo 9 da Bíblia, do Salmo, até o 147. Divide, né, o 9 em 2 partes. Então, o que acontece? O Salmo hebraico, ele passa a partir do 9, está um número na frente. Então, o que é 10 na Bíblia grega é 11 na hebraica. Isso vai até o 147. No 147, funde de novo. Aí fica tudo até o 150, um número só. Não tem problema nenhum, é só uma questão da tradução do passado aí, que ficou assim, mas não muda nada do contexto, do conteúdo da Bíblia. Maria Dorli Cardoso, Porto Velho, Roraima, sócia pelo débito automático. Quais são os pecados que somente o Papa pode perdoar?
Normalmente, Marli, há alguns pecados que dão margem à excomunhão da pessoa. Por exemplo, a pessoa bater no Papa, a pessoa fazer a profanação da Eucaristia, a profanação do sacramento da confissão. Aí são alguns desses pecados, eu não me lembro todos agora de cabeça, seria preciso pesquisar no Código de Direito Canônico, mas há alguns que o Papa, ele precisa dar, ele precisa suspender a excomunhão, não é dar o perdão, é suspender a excomunhão, depois a pessoa pode se confessar, ok? Há situações em que o Papa delega para os bispos fazerem isso, ok? Muito bem. Bruna Rafaela, via Facebook. Meu marido está regredindo e quer viver vida de solteiro. Agora quer sair só com os amigos, já tivemos várias conversas, mas ele não muda. Temos 2 filhos e não queria me separar dele, pois ele é um ótimo pai, o que devo fazer? Ô Bruno, se você não quer separar dele, se ele é um ótimo pai, o que você deve fazer? Rezar muito, conversar com ele, insiste com ele, entendeu? De assumir a responsabilidade de pai, de esposo. Quem sabe algum amigo de vocês, algum amigo bom que possa conversar com ele. Enfim, joelho no chão, oração, penitência, conversa, intercessão, entende? Não desista, não desista. Né? Se você está dizendo aqui que não quer separar dele, é um ótimo pai, então lute até o fim, ok? Não entrega os pontos, não. Uma pessoa que pediu para não ser identificada, ela pergunta o seguinte, não é sócia contribuindo da Canção Nova, e ela pergunta, é verdade que não devemos rezar em voz alta para que o inimigo não tome posse da nossa oração? Eu queria, antes de responder essa pergunta, voltando na pergunta anterior aqui da Bruna, que ela fala do marido, eu queria recomendar um livro, Problemas no Casamento. Este livro é fruto do quê? De muitas perguntas que chegam aqui na Canção Nova, chegam para mim também no meu site. Um dia eu coletei essas perguntas todas, separei por assunto e escrevi um livro. Quais são os principais problemas do casamento? Problemas que às vezes começam no namoro. Problemas que tem lá, porque a pessoa não tem um conceito exato sobre o que é o amor, sobre o que é o sexo, o que é a maturidade. Então, esse livro aí pode ajudar, de repente, né, na vida aí do casal. Muito bem, agora aqui eu vou na pergunta dessa pessoa que pediu para não ser identificada, que diz, é verdade que não devemos rezar em voz alta para que o inimigo não tome posse da nossa oração? Não é verdade. Se fosse verdade, a gente não rezava na igreja em voz alta. Ué, na igreja não é o Pai Nosso que está no céu, todo mundo junto, o padre rezava, todo mundo rezava. Então, se fosse verdade, não tem esse negócio do inimigo ficar com as coisas que é de Deus, não, gente. Nada. É de Deus. Não tenha medo dessas coisas, não, entendeu? Não tem fundamentação nenhuma isso. Né? É claro que Deus, como é onisciente, lê os nossos pensamentos. O demônio não lê, Deus lê. Então você pode ter a oração mental, você conversar com Deus sem palavras, e Deus está te ouvindo, ou está te entendendo. Mas a oração vocal está no catecismo da igreja, a 4ª parte do catecismo é tudo sobre oração. A oração vocal em voz alta é recomendada pela igreja. Tranquilo. Ora, o canto dos salmos gregorianos, toda manhã, a liturgia das horas, os monges, os padres cantam os salmos, rezam tudo em voz alta. Martins Leila via Facebook. Quando se reza, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, devemos fazer o sinal da cruz ou uma reverência? Não é obrigado fazer o sinal da cruz, nem é obrigado fazer a reverência. Eu acho bonito fazer a reverência. Eu acho bonito. O sinal da cruz não é apropriado para o glória. O sinal da cruz é apropriado para início de uma oração, final de uma oração. Ok? Mas aí a vênia, aquela reverência, eu acho bonito quando se reza. Também não é obrigado, veja bem. São coisas que ficam assim, a igreja chama de livre uso da fé. Né? Outra pessoa que pediu para não ser identificada, sócia pelo boleto bancário. Na minha família, uma menina se casou com outra. Casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu não aceitar isso é pecado? De jeito nenhum. Não pode aceitar mesmo.
Não quer dizer que você vai ficar brigando com as duas, que você vai ficar inimiga, não. Não, mas dizer assim, não, aceito, está tudo ok, não tem problema, não, aí não. Não é pecado, não. Tem problema sim, está errado. Uma coisa é a gente achar um comportamento errado, outra coisa é tratar bem as pessoas. Então é aquilo que Jesus disse, odiar o pecado, não o pecador. Então, o casamento de pessoas do mesmo sexo é pecado. A gente tem que rejeitar. Agora, o pecador é diferente. Eu tenho que amar o pecador, independente do pecado dele. Giovanni Ferreira, daqui da cidade de Cruzeiro, pertinho de nós, o sacerdote tem que usar algum paramento para atender confissões diárias e das crianças que estão se preparando para a primeira comunhão? Veja, se o sacerdote tiver uma estola à disposição, é bom que ele coloque a estola. Por quê? É recomendado. Por quê? Porque a estola é o símbolo do sacerdócio. Ok? É sagrado. Não é? Agora, se um sacerdote está num lugar onde ele está sem a estola, não tem a estola, pode confessar sem a estola, não tem problema, tá? E aí ele pergunta aqui uma outra coisa, e também gostaria de saber se um jovem, assim que entra no seminário para realizar os estudos, ele pode fazer a purificação da âmbula, do cálice, consumir o sangue de Cristo na missa? Não pode. A celebração da missa é bem claro no missal romano. A celebração do altar é do sacerdote, também do diácono, mas do seminarista não, ok? Não é ainda a hora do seminarista atuar nisso. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Quando magoamos uma pessoa e toda a família fica sabendo, devo pedir desculpas para a pessoa e também para a família? Eu penso que não. Eu acho que se você ofendeu uma pessoa, você pediu perdão para a pessoa, essa pessoa, a quem você pediu perdão, ela vai contar para a família. Então, de certa forma, já supriu, vamos dizer assim, a necessidade de você ter que pedir perdão para cada pessoa da família. Eu acho que não precisa. Sabe, se você de coração sincero se arrependeu do mal que fez, pediu perdão para a pessoa vai comunicar para a família dela. Ou você pode até pedir que a pessoa faça isso. Alessandra de Melo, ela é da cidade do Paraná, Saudade do Iguaçu. Via Facebook, ela pergunta, quem são os santos inocentes? Os santos inocentes são aqueles santos que foram mortos por Herodes quando os magos anunciaram, né, que iam lá visitar o menino Jesus. Como os magos não voltaram a Herodes para dizer onde é que estava o menino Jesus, porque em sonho eles foram orientados por Deus para voltar para suas terras por outro caminho, então Herodes mandou matar todas as crianças da região de Belém que tinham menos de 2 anos de idade. Esses santos é que a igreja chama de santos inocentes. São os primeiros mártires da igreja. Por isso que a festa dele é celebrada logo depois do Natal. A festa dos santos inocentes. Ok? Ela pergunta se são as crianças que são abortadas. Não, não são as crianças abortadas. São as crianças que foram mortas pela perseguição de Herodes. Antônio Marcos, de Mata Grande, na Lagoas, via Facebook. Qual foi a pior perseguição que a Igreja Católica sofreu? Ô, Antônio, eu penso que foi a perseguição dos romanos, porque foi a perseguição mais longa que a igreja sofreu, 250 anos. Começou por volta do ano 65, com o imperador romano Nero, e só terminou no ano 313, com o imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo, né? Eu tenho um livro de história da igreja, cadê ele? Está aqui. Esse livro de história da igreja, o volume 1, que é a Idade Antiga, eu narro todas essas primeiras perseguições da igreja. Esse livro vai até o século V, até o ano 500. Aqui tem a perseguição dos judeus, a perseguição dos romanos, a perseguição de outros imperadores que não concordavam com certas coisas na igreja. Tá bem? O volume 2, que é a Idade Média, está sendo impresso, vai até o século XVI. Eu penso aí que mais talvez um mês esteja aí já à disposição dos leitores. Muito bem. Gabriel Pinheiro, via Facebook. Astrologia é pecado? Olha, ô Gabriel, para nós católicos é pecado.
Por quê? É uma forma de idolatria. O que é astrologia? Astrologia é você acreditar que nos astros tem deuses, ou são deuses que nos dão ordem. Não confundir astrologia com astronomia. Astronomia é uma ciência perfeita, exata, não tem problema. Agora, astrologia é você achar que porque você nasceu num determinado signo, então você está amarrado num determinado comportamento. Olha, Deus não amarra a gente. Deus deu liberdade para a gente, entendeu? Então, já no tempo de Santo Agostinho chamava astrologia de algo diabólico. Nas obras de Santo Agostinho e outros padres da igreja chamam isso. Isso é superstição. Está provado que os astros não influenciam na vida da gente, nem fisicamente. Não é esse negócio de que, não, eu vou cortar o cabelo na lua cheia, lua nova. Não é assim, não tem fundamentação científica, muito menos fundamentação psicológica, afetiva, religiosa. Esquece esse negócio. Astronomia é algo sério, mas astrologia é fantasia. Para nós católicos não tem sentido. Aparecida Mascarenhas via Facebook. Por que Sara riu quando o anjo disse que ela iria ser mãe? É porque Sara já era idosa, tinha cerca de 90 anos, ou menos um pouco. Sara, será possível que até hoje eu não tive? Né? Então, dá a entender no texto que esse foi o significado do riso de Sara, esposa de Abraão. Simvaldo de Oliveira, de Jacareí, sócio pelo boleto bancário. O Simvaldo pergunta o seguinte: existe algum documento ou livro sobre Santo Estevão? O Simvaldo, pode ser que exista algum livro sobre Santo Estevão, não sei te dizer, vale a pena pesquisar aí nas livrarias católicas, aí na internet. Agora, o que nós sabemos de concreto, Santo Estevão, é o que está nos Atos dos Apóstolos. Ali não tem erro, aquilo ali é certinho, ok? Bom, uma última pergunta, para nós fazermos um intervalo. Por que a Igreja Católica é responsável por tantas descobertas e ainda é acusada de retrógrada e contrária à ciência? Alberto, é maldade de quem não conhece a Igreja. Eu escrevi esse livro, olha, uma história que não é contada. Eu mostro aqui a beleza que a Igreja construiu a civilização ocidental. A Igreja que fundou as primeiras universidades do mundo, a Igreja que fez as belíssimas catedrais que estão de pé até hoje, as catedrais lá da Idade Média, tipo a catedral, né, lá, por exemplo, de Notre-Dame de Paris, a catedral de Milão, onde Santo Agostinho foi, estão de pé até hoje. Obras de arte, as obras de arte da música, as obras de arte das pinturas, as obras de arte das esculturas, tudo feito pela Igreja. Agora, quem não gosta da Igreja, fecha os olhos para essas coisas e só encontra aquilo que possa atacar a Igreja. Esse é o motivo. Muito bem, vamos para o intervalo, você vai ver que é muito rápido, daqui a pouquinho a gente já volta.